talvez seja necessário, ou se faça, importante aqui, uma palavrinha sobre que algumas pessoas têm me perguntado, e o seu pessoal lá, como é que está? Que realmente tem vários familiares e parentes outros lá no sul, mas felizmente até agora não teve assim nenhum problema diretamente com nenhum deles, a não ser um sobrinho que mora num prédio que está ilhado, né? Mas não teria assim grandes problemas quanto a isso. Para ele sair, precisa sair de barco na situação atual, mas isso não causa muita preocupação ainda. De vez em quando está faltando energia e também fornecimento de água no prédio, mas dá para contornar. Então, seria assim, seria o caso mais, não sei se dá para chamar de grave, dentro da situação geral, né? Mas uma situação que está ali vivendo. Matias, alguns talvez conheçam, né? Ele canta naquele grupo Geração Fiel, né? É o que está lá. E tem duas filhas, uma menininha já crescidinha, nem tanto, mas crescidinha, e outra que nasceu de fevereiro para cá. Nós estivemos lá em fevereiro, não tinha nascido ainda, então é recém-nascida a nenenzinha deles lá, né? Mas é isso aí. E só para vocês terem uma ideia, vocês têm ouvido falar nas reportagens do rio Guaíba, né? Guaíba é o nome do rio, que lá, na verdade não é nem um rio, é um lago, porque já não dá mais para chamar de rio aquele lá, não. Que já vem bem próximo à Lagoa dos Patos, mas ele recebe não sei quantos rios do interior do estado, né? Que desembocam todos ali, né? Numa das margens fica a cidade de Porto Alegre, na outra margem, do outro lado, a cidade de Guaíba. Pois ele tem esse nome, o rio Guaíba, da cidade. E a mais ou menos a distância entre uma cidade e outra gira em torno de um quilômetro a quilômetro e meio, aproximadamente. Agora se imagina, esse lençol d'água subindo 5 metros na vertical. É muita água, né? Porque a elevação do rio tem mais ou menos isso aí, chegando a 5, um pouco mais de 5 metros acima do nível normal dele, né? Então, muita preocupação com quem está aí por perto. Tanto é que a pista do aeroporto está toda tomada d'água, não tem mais voo por enquanto lá não. Tudo nessa base. Mas vamos continuar orando. Eu gostei da ideia do irmão Clebson de intensificar nossa oração. Quando eu estava vindo para hoje à noite, preparando para hoje à noite, eu me lembrei de uma história. Eu não sei se é história com H ou história, né, que alguém contou, né? Mas conta o seguinte, um pastor foi empostado como pastor numa igreja, determinada igreja e tal, um processo normal, sucessão pastoral, foi empostado lá, e ele começou no domingo seguinte a sua posse, ele pregou uma mensagem, e no domingo seguinte pregou a mesma mensagem, e lá pelo 12º domingo pregou a mesma mensagem. Aí a liderança se reuniu, chamou o pastor e disse, pastor, só tem uma mensagem, pastor? Disse, não, eu tenho muitas. Só que os irmãos não estão fazendo ainda o que eu preguei na mensagem, então eu estou repetindo a mensagem. Enquanto os irmãos não estão praticando o que eu... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou pregar uma mensagem que eu preguei no ano passado. Mas não é bem por isso, eu só me lembrei dessa historinha que eu achei interessante. E aí me lembrei de uma outra coisa. Nós costumamos ouvir músicas N vezes, não? Mas não aguentamos ouvir uma mensagem pela segunda vez. A gente acha que, eu já vi, esse assunto já vi, então não importa mais, né? Então essa música você ouve, reescuta nova, mas uma mensagem não. Eu falei no mês de maio do ano passado sobre esse tema, a Bíblia e a família, e eu acho que é um tema que precisa voltar e, digamos assim, rever algumas coisas que lá estão na Bíblia a respeito desse assunto, família, né? E uma das características do povo judeu, que distingue esse povo dos demais povos, é exatamente o valor que os judeus dão à família. Muito grande esse valor. Valor que esse povo dá, digamos, à criação e à educação dos filhos. Eles levam muito a sério essa questão. Aprenderam a importância de ensinar os princípios da palavra de Deus aos filhos, que a Bíblia chama, numa das versões da tradução da Bíblia, inculcando na sua mente esses princípios. O amor de Deus, a prática como servir a Deus,
cumprindo o que eles haviam aprendido por meio de Moisés, quando em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9, nos é dito assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos. E delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na tua mão e como faixa na testa. E as escreverás nos umbrais da tua porta, nos batentes da tua porta e nas portas. Quando pensa aqui, quando ele fala, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, mais ou menos significa em todas as oportunidades e ainda nos intervalos. Viva isso, fale, anuncie, inculca isso na sua mente e no seu coração. Sabemos que filhos são bênçãos do Senhor. Talvez haja quem não tenha pensado por esse ângulo, desse ponto de vista. E se esse for o seu caso, sugiro que reflita sobre esse assunto. E é outra questão que nós temos, por exemplo, no Salmo 128, que fala a respeito disso, quando ele diz: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como uma videira frutífera, e os teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E veja os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Então, esse é o conceito que a Bíblia traz a respeito de família. Então, se nós não temos entendido que filhos são bênção do Senhor e estão ao nosso cuidado por algum tempo e depois seguem o seu caminho, se nós não temos entendido isso, precisamos refletir sobre o assunto. Tem gente que não consegue entender. Os filhos são bênçãos do Senhor, estão entregues a nosso cuidado por um tempo. E depois disso, seguem o seu caminho. Gosto muito de uma ilustração que estou lendo no livro de Jó, que tem um determinado capítulo de Jó, que eu não lembro agora exatamente qual, mas faz uma série de exemplos de animais. Como os animais procedem em relação à sua prole, à sua criação. Cita, por exemplo, pelo menos 3 eu destaco ali. A avestruz, deixa-me ver qual é o segundo, né? Eu sei que a terceira é a cabra montesa, a cabra aquela que anda, inclusive, nas penhas, nas pedras e tudo mais. A avestruz põe os seus ovos na areia quente, sei lá, o avestruzinho descasca, ele vai cuidar da sua vida sozinho. E não está nem aí. Assim, a segunda é a águia. A águia coloca o seu ninho lá no alto do penhasco, lá no alto, onde dificilmente algum outro animalzinho vai chegar lá. Ele lá faz o ninho, lá descasca, lá choca os ovos, leva o alimento para os filhotes lá, ou seja, ninguém chega perto. A avestruz não cuida, deixa à toa. Né? A águia é super protetora, ninguém chega perto dos meus filhos. Eles ficam lá separados. Mas a cabra montesa tem o seu filhote, dá de mamar, cuida dele durante um tempo, e quando começa a crescer, o cabritinho vai sozinho para o seu lugar.
é o que mais se assemelha ao que nós devemos entender. Nós temos nossos filhos por um tempo, depois eles seguem o seu caminho. Seguem a sua vida, seguem a sua caminhada. Então, precisamos entender essa questão que o Salmo nos diz, que são herança do Senhor. Esse Salmo mostra, e muitos outros textos bíblicos também, mostram que o modelo da família, onde o temor do Senhor se faz presente, é o que se espera para essa sociedade, em especial na sociedade dos nossos dias, onde se pensa em desalojar a família. Uma sociedade sem famílias é uma sociedade que não vai a lugar algum, porque é a família que dá a estrutura à sociedade. A estrutura é que mantém a sociedade unida. A família é esse lugar sagrado onde se constrói, onde se planta o temor de Deus no coração dos homens. Se isso não acontecer, nós não vamos ter uma sociedade saudável. É preciso que isso aconteça. Os princípios bíblicos são imprescindíveis para que isso assim aconteça e assim se faça. Então, as palavras que nós temos, por exemplo, no Salmo 142, 12, que diz: para que os nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas como colunas de palácio. Para que isso aconteça, há que se cuidar desse princípio que o povo judeu aprendeu e procurou colocar em prática na sua grande maioria das vezes. Andando pelo caminho, assentado em sua casa, ao deitar-se, ao levantar-se, ou seja, o tempo todo. Delas falarás, dessas palavras que vêm de parte do Senhor, delas falarás. Portanto, a casa, o lar, é o lugar onde isso acontece. É um lugar onde se sedimentam os fundamentos da moral, dos bons costumes e da fé cristã. É no lar que as crianças aprendem, que os filhos, enquanto vão crescendo nesse sentido. O lar é o lugar onde se constrói o governo de Deus na vida da família. Cristo, o cabeça. Os pais, autoridade sobre os filhos, para gerar submissão e obediência a Cristo. Jussara tem falado que nós temos visto, por exemplo, o patriarcado, que já teve lugar, matriarcado teve o seu lugar em muito tempo, e hoje nós estamos vivendo no crianquiarcado, né? Onde a criança manda. Nem tem que ser o patriarcado no sentido de ser um pai déspota, uma mãe também nesse sentido, mas jamais poderia ser onde as crianças tomam as rédeas da casa e dão o comando. Se isso acontece, com certeza alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa precisa ser corrigida. Lar, casa, é o lugar onde os princípios bíblicos são plantados no coração dos filhos. É o lar. Alguns se queixam, não sei o que houve com os meus filhos, que eu sempre os mandei para a igreja. Talvez o problema foi esse. Você não foi. Você mandou. Não os levou para a igreja junto com você. Ou não viram em você um exemplo. A família é a primeira instituição que Deus criou para estabelecer o seu governo, os seus princípios, os princípios da sua palavra no coração das pessoas. Hoje, infelizmente, nós pertencemos a uma geração que tem sido chamada de geração rebelde. Isso está acontecendo provavelmente porque as famílias, não têm cumprido o seu papel, não têm estabelecido o governo, o comando que o Senhor espera que as famílias façam em relação aos seus filhos, que ensinem os seus filhos dessa maneira. As famílias têm adotado um sistema de governo, digamos assim, baseado nas suas próprias concepções ou convicções,
nos seus próprios projetos, nas suas próprias ideias. Ah, eu acho que tem que ser assim. E a palavra de Deus fica de lado. Não é levada a sério. E aí as coisas não funcionam. Então vamos apreciar algumas comprovações da palavra de Deus sobre a importância dos princípios bíblicos na estruturação da família. Se eu for lá para o Gênesis, capítulo 3, versículo 24, eu leio assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem. Desculpa, eu estou lendo o versículo errado. Versículo 24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Gênesis 3, 24. Eu poderia fazer, parafraseando esse texto, dizendo o seguinte: por essa razão, o homem e a mulher, respectivamente, deixarão o pai e mãe e se unirão um ao outro, e ambos se tornam uma só carne. Porque não é só o homem no sentido masculino que sai de casa, mas é o ser humano que sai. Tanto o homem como a mulher saem de casa e os dois formam um novo casal, uma nova família. Aí eu, parafraseando, eu não estou dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, não. Não é isso. Por essa razão, o homem e a mulher, respectivamente, deixarão pai e mãe e se unirão um ao outro, e ambos se tornam uma só carne. Lá, Gênesis 3, 24. Quando nós vamos ao livro de Êxodo, nós vemos a instituição da Páscoa, na libertação do povo depois de 430 anos de escravidão, lá no Egito. Onde a família então celebra a Deus pela libertação, depois desses séculos todos de escravidão. Segundo alguns cálculos, essa duração chegou a 430 anos lá no Egito. No livro de Êxodo, nós vemos Deus fazendo uma aliança com o povo através dos 10 mandamentos. Cada mandamento tem um viés, faz referência ao comportamento dentro da família por parte dos seus componentes, dos seus participantes. Já em Levítico capítulo 10, nos é dito que será castigado com a pena de morte aquele que prostituir o lar. Severidade, portanto, nessa questão. Muita severidade. Números 4, versículo 2, fala que o censo do povo era feito pelas unidades das famílias. Olha a importância das famílias quando essa questão do censo é colocado em questão aqui. E Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 12. Eu quero voltar a esse texto. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 12. É interessante que tenhamos esse texto em mente. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumpras na terra a qual estás indo para possuir. Para que temais o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, e o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida. Olha a geração. Pai, filho, neto e assim por diante. Tua vida. Para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí segue o que eu já li anteriormente. Como deve proceder o pai ou a mãe. Ensina-os. Assentado, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, sempre. Como podemos perceber, esse texto enfatiza a instrução e o ensino permanente e contínuo que deve ser passado de geração em geração, de pai para filho, de filho para os netos e assim por diante. No livro de Josué, a palavra do patriarca levou a sua família a obedecer e a seguir a Deus. Quando já estão ali estabelecidos na terra, já tinham conquistado tudo, Josué reúne o povo e diz: olha, vocês estão aí inclinados a isso, aquilo, vocês estão se interessando por isso, mas aquilo. Se vocês querem servir a esses deuses que estão por aí,
problema de vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já decidimos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No livro de Ruth, nos fala dessa linda história de amor entre sogra e nora e vice-versa. E fala também desse casamento piedoso com Boaz e Ruth. Os livros de Esther, Samuel, Reis e Esther e Crônicas, melhor dizendo, esses livros falam da influência do lar sobre reis que receberam e obedeceram os princípios da palavra de Deus extraídos da palavra. Mas falam também dos reis que não fizeram isso. E da derrocada, da desgraça que foi pelo fato de não fazerem, não cumprirem o que a palavra de Deus ensina. Um belo exemplo nesse sentido, um péssimo exemplo nesse sentido, é o rei Acabe e Jezabel, que procederam daquela maneira, se desvirtuando totalmente daqueles princípios. O profeta e sacerdote Samuel mostra a sensibilidade ao ouvir a voz de Deus, que certamente vem da infância dele ainda, que ele havia herdado de Ana, a sua mãe, que ouviu a voz de Deus e Samuel entendeu também. Esther e Neemias, aliás, Esdras, Esther e Neemias, são livros que mostram a semente que foi preservada por meio da unidade familiar. E aí, uma coisa tão interessante envolvendo a Esther, a rainha Esther. Lá no capítulo 2, versículo 20, quem tem uma influência assim taxativa sobre Esther é o seu tio, vez que ela está sem o pai, provavelmente o pai já havia falecido. Mas seu tio, Mardoqueu, está ali junto com ela. Lá ele diz assim, versículo 20, porém Esther, conforme a ordem de Mardoqueu, não havia revelado a ninguém a qual família ou povo pertencia, pois continuava a obedecer às ordens dele, como quando era criada sob a sua tutela. Dá a entender que Esther já estava, digamos assim, sob a tutela de Mardoqueu há algum tempo, provavelmente como tio, ele adotou, porque deve ter ela perdido seu pai já na sua tenra idade. E lá no capítulo 4, quando a coisa vai desenvolvendo depois, Mardoqueu volta a falar, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueu volta a falar com ela, dizendo assim, pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para um momento como este que foste conduzida à realeza. Nessas alturas, Esther já é rainha. E ela está com reticências quanto a falar com o rei acerca do que o inimigo está planejando. E Mardoqueu diz, está nas tuas mãos. Então, veja bem, essa menina, agora rainha, Esther, ela tinha a base, porque ela recebeu essa instrução desde o início, e ela foi, então, obediente à voz do seu tutor. E disse, quem sabe é por um tempo que isso para responsabilidade como essa que você está na posição que você está. Que se você se calar, Deus poderá mandar socorro de outra parte. Mas tu e a tua família serão desarraigados. Vocês já eram. E Esther então entende. No livro de Jó, Jó nos mostra o ataque de Satanás ao lar por intermédio da morte, destruição e pobreza. Salmos falam das promessas de Deus para as famílias. Provérbios e Eclesiastes falam do relacionamento familiar e disciplina com os filhos. Falam dos ingredientes para que a família seja bem-sucedida. Os profetas apresentam os ensinos de forma exuberante, a violação dos princípios do âmbito familiar, quando isso acontecia. Já o Novo Testamento apresenta os ensinos de Jesus sobre a família e as crianças e fala da salvação das famílias. O Evangelho de João, lá no capítulo 2, versículo 11, registra o primeiro milagre de Jesus em um casamento, portanto, num ambiente familiar.
as cartas de Paulo estão repletas de ensinos relativos à família. Timóteo, por exemplo, ele recebeu o ensino e a instrução de sua mãe Eunice e sua avó Loide. Paulo vai dizer: você sabe as Sagradas Letras, que te foram ensinadas por tua avó e por tua mãe. Por que o pai não está aí? Suspeita-se que o pai fosse grego. Portanto, ele não teria, talvez, essa influência da palavra de Deus sobre Timóteo, porque não era, digamos assim, da sua alçada. Mas a mãe e a avó, ambas judias, fizeram o que tinha que ser feito conforme todo bom judeu fazia. Ensinava os seus meninos sobre os princípios da palavra. Agora, em Efésios capítulo 6, nós vemos o apóstolo Paulo falando de uma forma maravilhosa a respeito daquilo que deve ser visto na família. E colocando, sobretudo, Jesus Cristo como aquele que está acima de tudo que há na família, acima de todos também. Efésios capítulo 5 e também no capítulo 6. Nesses dois capítulos, nós vemos que Cristo está acima de tudo e de todos. Vemos a ordenança do Senhor para os maridos amarem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Interessante que muitos maridos leem a carta de Efésios e a primeira palavra que tem ali diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Aí o sujeito fecha a Bíblia e guarda. E não lê o versículo seguinte, que é exatamente esse: vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Aí é dureza. Aí eu tenho que perguntar, como é que Cristo amou a igreja? Se deu por ela. Se entregou por ela. Então, vemos essa ordenança. Vemos as esposas serem submissas a seus maridos e vemos os filhos sendo obedientes a seus pais. Os pais são admoestados e desafiados a levar a sério a sua responsabilidade de ensinar a palavra em todas as oportunidades, conforme Deuteronômio capítulo 6. E aí então vem a pergunta: os princípios que regem nossa família na modernidade, ou na pós-modernidade na qual nós vivemos, são suficientes e fundamentais para que ela, a nossa família, seja saudável, harmoniosa e feliz? Para que isso aconteça, esses princípios precisam ser bíblicos. Precisam estar em harmonia com o que o Criador da família pensa sobre ela. Se a nossa família não é saudável, nem harmoniosa, muito menos feliz, certamente isso há de ser porque houve, ou provavelmente ainda há, falhas na aplicação dos princípios bíblicos. Se nós estamos em harmonia com aquilo que a Bíblia ensina, nós estamos vendo isso acontecer. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22, um texto que é muito conhecido de todos nós, mas nada impede que nós o leiamos outra vez. Capítulo 5, versículo 22, um texto que já citado aqui, eu quero ler mais uma vez. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher,
assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí, partindo para o capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, diz assim: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Essa, pois, é a orientação de Paulo escrevendo aos Efésios. Eu quero ilustrar isso mais uma vez, que eu também já fiz no ano passado. Por favor, técnica. Essa cadeia de comando, onde Cristo está acima de tudo e de todos. E a maior responsabilidade do lar é do pai, como provedor, como aquele que realmente toma diante de si, tem diante de si a responsabilidade de dirigir o lar. Mas a mãe, como sua auxiliadora, sua esposa, vem logo em seguida. A autoridade está aí entre o primeiro, que é o supervisor de tudo, e os filhos que estão cá embaixo. Pai e mãe estão no meio. Estão no comando dentro do lar. Sob a orientação e coordenação do Pai Celestial, que é Deus. Cristo acima de tudo. Pai, mãe, filhos. É esse o caminho, é esse o comando. Não pode ser diferente, é o que a Bíblia ensina. É o que a carta aos Efésios, por exemplo, que eu acabei de ler aqui agora, capítulo 5, capítulo 6, mostram. Mulheres submissas, maridos que amam a ponto de darem a sua vida e filhos que são obedientes. Cristo está acima de toda e qualquer situação dessa aí. Se esse comando for obedecido, nós teremos famílias fortes e uma sociedade feliz, organizada, equilibrada e resistente aos embates das ondas que esse mar da vida provoca ao nosso redor. Nós seguiremos firmes. Seremos talvez levados a alguma turbulência no mar da vida, mas vamos chegar à praia seguros e firmes, porque Cristo está no comando do barco. E se Ele está conosco, nós teremos segurança e vamos chegar ao lugar seguro, ao porto seguro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos esclareça mais e mais, que nos dê compreensão completa e total dessa verdade, dessa necessidade de nos apegarmos ao que a palavra de Deus ensina. E não os nossos métodos, as nossas maneiras, nossa forma de pensar, que provavelmente não seja nem de perto aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e que dura milênios, e que um povo que até hoje observa e tem mostrado que isso é verdade. Que Deus guarde os nossos corações e nos proteja. Amém e amém.